Ele é responsável pela fotografia de mais de 50 longas-metragens. Filmes de grande renome, como Terra Estrangeira... Fica aí, não! Parou! Calma, calma! Para! Central do Brasil... Olha. Carandiru... e Lavoura Arcaica. Aos 64 anos, Walter Carvalho é um dos maiores diretores de fotografia do Brasil. Mas sua carreira vai além. Em 2002, estreou na direção com o documentário Janela da Alma. E não parou mais. Entre os 6 filmes que assinou como diretor-geral, estão sucessos como Budapeste e Cazuza, que superou a marca dos 3 milhões de espectadores. Agora, Walter Carvalho está de volta ao circuito nacional, com o documentário Raul, o início, o fim e o meio. Construído a partir de depoimentos e imagens inéditas, o filme conta a vida de Raul Seixas, um maluco beleza que sacudiu o rock nacional e ainda hoje tem uma multidão de fãs. Boa noite, o Roda Viva ao vivo para todo o Brasil, e na bancada de hoje temos como entrevistadores e convidados a cineasta Laís Bodansky, o João Marcelo Bosco, que é músico e produtor musical, Luiz Anin Oríquio, que é crítico de cinema do jornal Estado de São Paulo, Sérgio Riso, que é colunista do Yahoo e crítico do jornal Valor Econômico, além de professor universitário, e também temos ele também está na Casa do Saber, temos também o Celso Sabatini, que é crítico de cinema, e, como sempre, presente no nosso estúdio, o cartunista Paulo Caruso e os tuiteiros que estão prontos para receber perguntas da nossa plateia virtual, além de convidados especiais. Boa noite, Walter Carvalho. Parabéns pelo sucesso do filme do Raul Seixas, que ontem bateu 100 mil espectadores, o que é um número excelente para um documentário. Eu queria saber por que Raul Seixas? Por que você topou dirigir esse filme sobre o Raul Seixas, que é um músico que estava, enfim, num gueto, tem uns fãs dele, mas que não era uma coisa que expandia muito, morreu faz tempo. Por que você decidiu se debruçar sobre o Raul Seixas? O Raul foi um convite. Um jovem produtor aqui de São Paulo chamado Denis Feijão tinha ideia de produzir um filme sobre o Raul. E ele se associou ao Alain Fresnot, e o Denis leva o projeto para Paramount em busca de viabilizá-lo. E lá o Jorge Peregrino, o então vice-presidente da época, me indicou e me convidou para dirigir, me apresentou para o Denis, e eu, brincando, eu digo que eu não escolhi o Raul foi quem me escolheu. Mas você gostava do Raul Seixas? Ouvia? Conhecia? Olha, a minha geração gostava mesmo de Caetano e Chico. A minha geração era a banda e Alegria, Alegria. O Raul chamava a atenção, e sobretudo depois dessa fase, depois dos festivais, sobretudo depois que ele ficou conhecido em 72 com Let Me Sing, no FIC de 72, onde ele tira o segundo lugar e fica mais conhecido que quem tirou o primeiro. Daí ele começa a chamar a atenção de todos nós, inclusive da própria música brasileira, da música popular chamada MPB, como se falava na época. Até então, o Raul era o Raulzito, que fazia sucesso na Bahia, com os Panteras, o grupo que ele tinha formado, que era uma coisa, versões de música americana, era uma admiração pelo Elvis Presley, muito grande, e a coisa da chamada Jovem Guarda, era o momento da Jovem Guarda ali, né? E havia na própria Salvador, havia uma divisão ali, quem frequentava o Cine Roma, que era a turma do Raul, na Cidade Baixa, e na Cidade Alta, o Vila Velha, onde ficava a rapaziada, e a turminha do Caetano, do Gil, Capinã,
Eu, na verdade, o viés que me leva ao Raul é muito mais por outras razões do que esta razão do sucesso que ele faz a partir de 72. Eu também imitei Elvis Presley quando era garoto. Não me diga. Por incrível que pareça, essa pessoa que está aqui. Eu gostava muito. O meu irmão tinha uma coluna no jornal local, chamada Tribuna da Imprensa, Tribuna de alguma coisa. E ele escrevia, ele tinha uma coluna. Meu irmão é documentarista e tal, mas tem formação também de jornalista. E quando ele saía, por alguma razão, da Paraíba, eu morava na Paraíba naquela época, quando eu nasci, ele me deixava tomando conta da coluna. E eu não perdi a oportunidade de falar do Elvis Presley na coluna. Era uma coisa meio alienada, gostosa de fazer. O Raul, na Bahia, tinha exatamente a mesma coisa. Nunca que eu podia imaginar que a gente ia se encontrar através de um filme. O Raul viu, e o filme mostra isso, o Raul viu mais de 20 vezes um filme chamado Balada Sangrenta, o King Creole. Eu não vi 20 vezes, mas eu vi umas 3 ou 4 no Cine de Santo Antônio, em Jaguaribe, que eu ia a pé da minha casa. E eu não podia imaginar que essa minha admiração, eu adorava o Elvis Presley, o jeito dele cantar. Me lembro de um filme, que ele fez muito filme, aqueles filmes que não tinham expressão. Era um filme que se passava numa ilha, provavelmente no Havaí e tal. E o personagem dele chamava-se Walter. Eu fui à loucura quando eu vi isso. E aí é engraçado, porque aí eu fui descobrir que todo o viés inicial do Raul vem do Elvis Presley. Ele, com 9 anos, cantava um inglês que não era inglês, porque ele ficava dizendo palavras que não eram inglês, como se fosse o Elvis Presley imitando. Está no filme isso, inclusive. Então, esse viés foi o que mais me atraiu, assim, para saber por quê. Por que Elvis Presley? Aí você começa a buscar isso. Aí comecei a ver as relações disso com a contracultura, né? A questão do que deságua, ou pelo menos inicia-se. Isso ali. Antes ou depois de você receber o convite? Não, depois. Depois. Aí eu comecei a ver a coisa de onde é que vinha essa coisa da contracultura, que é o que deságua no mundo inteiro, né? A partir do Kerouac, do Warhol, do Ginsberg, enfim. Que o Zoolander é a expressão maior. O Zoolander, para mim, é um filme que dá uma dividida nas coisas, assim, esclarece uma série de coisas. Tanto que o filme começa com o Zoolander. Então foi por aí que eu fui tentando entender esse personagem tão fascinante como é o Raul. E você simpatizou com ele ou não? Eu simpatizo, eu gosto do Raul. Eu acho que todo jovem, e eu acho que é isso que mantém o Raul até hoje, é a coisa da irreverência, do provocador, do contestador, né? O cara que está sempre propondo uma coisa estranha ao que está estabelecido, né? Zanin, quer fazer uma pergunta? Eu quero. O Walter, tudo bem? Tudo bom, Cláudio? Querido, você foi, pelo que você fala, na verdade, ao longo do teu processo de pesquisa, de filmagem, você foi construindo um personagem, né? Ou melhor, então você foi descobrindo um personagem, né? Eu queria saber como é que, ao longo desse processo, como é que foi mudando a tua percepção dele. E eu queria que você explorasse um pouco mais essa questão que, para mim, é uma coisa ainda um pouco misteriosa, essa permanência de ídolos mortos há tanto tempo, né? E a gente sabe que Raul ainda é uma igreja, né? Com seus devotos, né? E eu acho que passa um pouco, sem dúvida, por essa questão da rebeldia juvenil, da contracultura. A gente tem a Revivescência, vai pintar brevemente um outro filme, o teu xará, Walter Salles, com quem você trabalhou várias vezes,
vai nos trazer o On the Road, de Jacques Kerouac e tal. Quer dizer, então parece que tem alguma coisa viva desse processo contracultural ainda na nossa contemporaneidade, né? Talvez seja isso que atice a nossa curiosidade sobre o Raul, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa coisa que você falou de como descobrir, né, como é que foi descobrindo, eu diria que mais do que descobrir o Raul, eu inventei um Raul. O meu filme é um filme de um Raul inventado, um Raul que eu descobri a partir da memória. A memória de quem? A memória dos amigos, dos produtores, dos parceiros, dos casamentos, das filhas, enfim, das pessoas que viveram, que conviveram e viveram aquela época. Eu fui através dessa memória das pessoas, e toda memória é uma memória inventada, através dessa memória, eu fui montando um quebra-cabeça, né, de ligações, de conexões, de trajetórias, entre elas. O centro é o Raul, eu tracei uma espinha fundamental, uma linha vertical, central num plano bidimensional, onde ali estava a origem, a família, o casamento e os pais, etc., e a morte. E de um lado eu tinha todo o arcabouço de pessoas. Eu entrevistei 94 pessoas ali. Isso normalmente não se faz, eu inclusive não aconselho, porque é um emaranhado muito grande, é uma teia muito complicada. Então, de um lado, eu tinha as pessoas que diziam respeito à vida privada do Raul. E de um outro lado, dividido por essa linha central, eu tinha as pessoas que seriam as pessoas ligadas, relacionadas com a vida pública do Raul. E as conexões todas eram feitas através do Raul. Como é que elas foram acontecendo, em que ano e tal. Primeiramente, eu comecei a fazer isso e fui emendando um papel no outro, segundo as músicas, o momento e as pessoas. E fui emendando um papel no outro. Quando o papel não cabia mais na sala, eu desisti, porque ia ser muito... Eu estava no primeiro momento disso, assim. Posso nem dizer em quantos anos eu estaria aí. E aí eu desisti e parti para esse quadro. O que acontece? A narrativa da vida privada do Raul é cronológica. O Raul nasce, o Raul fica garoto, fica adolescente, imita Elvis Presley, se casa, funda os Panteras, enfim. Se você for olhar, ele nasce e morre numa linha cronológica. Isso num plano, digamos assim, numa cortina. E numa outra cortina, num outro plano, a vida pública. A vida pública do Raul não é cronológica, ela é absolutamente fragmentada e fora de ordem. Tanto que eu começo o filme com ele cantando Luiz Gonzaga. Só que esses dois planos, eles se tocam ou eles se cruzam em vários momentos, o que dá a sensação de que você não está vendo um filme cronológico. Mas, ao mesmo tempo que você vai adiante e volta no tempo, você vai percebendo a trajetória desse personagem, através dessas duas vidas, a privada e a pública. Então, e como isso foi construído a partir das entrevistas, algumas delas, sobretudo as de Salvador, que foi mais pesquisa do que entrevista, né? Eu ouvi muita gente de Salvador como pesquisa. Na verdade, eu entrevistei 94 pessoas, mas uma grande parte dessas pessoas eram pessoas que estavam falando comigo como pesquisa. Aquilo me remeteu a outras pessoas e me remeteu a outras questões que eu não tinha pensado. Então, essas pessoas que eu conversei, na medida que você penetra no universo da memória delas, e o que eu insisto, que é uma memória inventada, né, é uma memória roteirizada, eu inventei o meu Raul. Eu inventei o Raul do meu filme. Quer dizer, eu inclusive acho que o Raul tem uma vida tão rica de coisas boas, coisas ruins, enfim, coisas
geniais, como toda a obra criativa dele e tal. Eu acho que, inclusive, tem filme, Raul ainda dá mais filme aí. Eu não esgotei. Seria uma pretensão muito grande em 2 horas, que já é para o documentário um filme longo, né? Seria uma pretensão muito grande querer resolver Há outros olhares possíveis. os então. outros olhares possíveis. Por exemplo, outro dia você não botou o caso com o delegado de Caieiras? Mas o caso do delegado de Caieiras está todo explicado na internet. Então, isso é outro trabalho, Zanin. Foi o trabalho de tirar as coisas que estavam na internet, que eu pudesse recriar ou dar um novo interesse àquilo, a partir do que as pessoas, abrindo um canal da internet, vai ver rapidamente. Isso foi outro trabalho insano. Foi 1 ano e 6 meses, 8 horas por dia. Eu e o Pablo Ribeiro, ajudado pelo Léo Gudel, o roteirista, numa tela de computador, um trabalho insano. E essa questão da contracultura? Essa questão da contracultura, para mim, era o ponto de partida do Raul. Porque, na verdade, meados da década de 60, houve uma proliferação, sobretudo em todo o Nordeste, uma proliferação de bandas de rock. Toda cidade tinha, na minha cidade tinha, em João Pessoa tinha os 4 Loucos, chamavam os 4 Loucos. Em Campina Grande tinha, onde o Braulio Tavares, que dá um depoimento, os Cebomatos. O Braulio, que é mais ou menos da minha idade, o Raul tem 2 anos mais velho que eu. O Braulio tem 2 anos mais novo que eu. Então, é uma geração muito próxima. Eu, se tivesse um mínimo talento, se eu soubesse dar um dó num traste de um violão, eu podia ter sido roqueiro, porque eu gostava muito. Adorava Elvis Presley. Então, por que essas bandas, por que isso se alastrou, se proliferou? Era exatamente essa coisa da contracultura que estava chegando de alguma forma. O Raul via, ele ouvia os discos do Elvis Presley, porque ele recebia dos amigos que trabalhavam no consulado, que moravam na sua rua. E ele ouvia o Elvis Presley primeiro que as rádios, porque ele recebia os discos através da embaixada. Então, eu achei que a contracultura, ao invés de eu começar um filme com o barulho da mosca na sopa, evidentemente que nem todo mundo entende dessa forma, nem viu isso no filme. Mas, para mim, a mosca da sopa são as motos. As motos do filme é que faz esse ruído da mosca na sopa, compreende? E, enfim, um pouco isso. É isso, quer fazer uma pergunta, por favor? Queria entender, Walter, assim como você falou, que realmente você inventou um Raul, é o seu Raul, né? E é curioso, assim, eu adorei o filme, eu saí do cinema, não conseguia voltar para casa, pensando, ele mexeu profundamente comigo, toca em temas, né, que eu acho que até talvez seja que está no nosso imaginário, né, do brasileiro, na hora que ele flerta com o dito cujo, né, assim, são coisas que eu não sabia, que eu desconhecia. Mas o olhar final que eu recebi do documentário é um Raul triste. E é curioso que, assim, agora está em cartaz aqui em São Paulo a história do Tim Maia, né? São histórias que até interessantes no teatro musical. E que também ele viveu, né, momentos dificílimos na vida dele, e também com drogas e etc., esquecido pela sua plateia, mas a peça ela é leve, você dá risada, foi um outro recorte. Que Raul é esse que surgiu, que ele é triste? Você enxerga o Raul assim? Este é o seu Raul? Ou o Raul é realmente triste? Existe um outro Raul? Bom, eu tenho uma tentativa no filme de mostrar o Raul bem-humorado também, um Raul brincalhão, o Raul... A irreverência também era uma coisa, às vezes, quase que infantil, né? A forma de se apresentar no palco, às vezes... a convivência dele com as famílias, né? 5 casamentos. O Raul,
ele tem uma curiosidade muito grande, que isso me impressionou. Logo no início, quando eu me deparei com essa questão, eu me impressionei com isso. Eu me impressionei. E eu fiquei o tempo todo, sem querer falar disso, eu queria que isso tivesse dentro do filme, se eu tivesse que falar, sem que eu tivesse que falar, que é o seguinte: até 72, ele veio foi uma vez para o Rio e não deu certo, foi uma segunda vez quando ele vira produtor da CBS. Até aí, ele era Raulzito. Ele era um roqueiro, né, da Bahia, que liderava um conjunto chamado Os Panteras. Quando ele, em 72, resolve entrar no FIC de 72 com Let Me Sing, ele fica conhecido. Olha só, em 72 ele era um jovem, talentoso, imitando Elvis Presley, saindo completamente de todos os cânones ali da música brasileira e tal, e fica conhecido, e em 73 ele conhece Paulo Coelho e decola definitivamente. 72. Em 79, ele opera o pâncreas. Em 84, ele fica diabético. Em 89, ele morre. Portanto, são 17 anos de um meteoro. A impressão que me dá é que é a carreira artística da música brasileira mais rápida de todas. Ele conseguiu ser mais rápido que Torquato Neto. É de uma rapidez esse percurso dele que sempre me impressionou. Eu acho que essa história não pode ser só engraçada, não pode ser só em cima do talento. Ela tem que quase que necessariamente você trazer essa história triste de um cara que durante esses 17 anos, 12, ele se dedicou à boemia. De forma... o Raul, no final da vida, ele não... As pessoas ligavam para ir visitar, ele dizia: não, tá bom, não precisa me visitar, já tá bom, já sei que você quer me ver. Quer dizer, ele foi aos poucos se despedindo da própria vida. O Raul tinha pressa. Eu acho que o Raul tinha pressa do Glauber, tinha pressa do Cezanne, tinha pressa do Rimbaud, tinha pressa do Torquato, tinha a pressa do Cazuza e de tantos outros. Paulo Lemi. Tem pessoas tem artistas que vêm para dar um recado muito rapidamente. Não leva muito tempo para dizer o que quer e se despede com uma certa rapidez. Raul é um caso. O Raul e tem uma galera grande aí. Sérgio, você quer fazer uma pergunta, por favor? Claro. Um dos momentos do filme de que eu mais gostei, Walter, foi a mosca na entrevista do Paulo Coelho lá em Genebra, né? Sim. Eu queria saber de você como é que foi a negociação para trazer o Paulo para o filme. Sabe-se nas redações que o Paulo tem uma habilidade muito grande de lidar com jornalistas. Você sentiu que ele estava ali tentando construir o Raul dele enquanto você construiu o seu? Houve algum conflito? E aquela mosca era treinada, domesticada? Eu acho que a habilidade dele para tratar com jornalista deve ser igual a que de tratar com documentarista. Não, primeiro eu disse aqui em São Paulo para um jornalista brincando que eu levei a mosca num vidrinho e ele acreditou. Eu tive que dizer: pelo amor de Deus, não acredite não. Mas ele acreditou que eu tinha levado. Não, acontece o seguinte, a Laís, que também fez documentário, sabe, eu acho que o documentarista tem que ter a sorte do goleiro na hora do pênalti. Zaninha, que gosta desse assunto de futebol. Não sou o único aqui não. Hein? Eu não sou o único aqui não que gosta. Ah, é? Tem mais, né? Mas você é notório, né, o seu Santos. Eu acho que tem que ter essa coisa da sorte do goleiro. O que acontece naquela entrevista? Primeiro é que, inicialmente, quando nós procuramos o Paulo, o Denis Feijão entrou em contato com os agentes e aí começou a dificuldade. O Paulo recebe quantos convites por semana, por dia, para dar uma entrevista? Você imagina, né? É um cara que vendeu mais de 500 milhões de livros, não é mole. Então, nós entramos nessa fila e havia uma questão assim: setembro do ano que vem tem uma data. Para quem faz cinema é um pouco complicado isso.
ou então mês que vem. Quer dizer, não havia, era difícil encaixar a nossa necessidade e as nossas possibilidades financeiras com a agenda dele. E aí, aquela negociação. E em um dado momento, eu comecei a admitir que eu ia ter que fazer um filme sem o Paulo sobre o Raul, o que seria uma perda irreparável, porque eles foram parceiros muito importantes. Há quem diga que o Paulo não existia sem o Raul e há quem diga que não existia o Raul sem o Paulo. Tem essa discussão. Mas eu já estava pensando em fazer por Skype, por carta, já estava maquinando alguma coisa, alguma solução. E aí ele viu uma grande reportagem feita pela televisão brasileira lá na Suíça, dos 20 anos de aniversário de morte do Raul. Uma grande reportagem. E nesta reportagem, ele lá na sua casa, em Geneve, ele viu esse programa, essa reportagem, e nessa reportagem tinha o Silvio Passos, que falava de mim, que falava do filme, que falava que... E eles são muito amigos. Ele ficou amigo do Silvio por causa do Raul. E ele viu o cara falar que, pela primeira vez, o cara deu um depoimento para um filme que era um trabalho, que era uma coisa séria, que o diretor era um cara sério e tal. Enfim, foi uma sorte ter ele dito isso, porque ele viu esse depoimento, pegou o telefone, ligou direto para o Denis Feijão e falou: ó, diga ao Walter que eu quero falar. E aí o Denis me ligou e falou assim: está em pé ou está sentado? O Paulo ligou dizendo que quer falar. E aí articulamos uma data e tudo ficou mais simples, com a data articulada, e a gente se programou para ir viajar. Bom, chegando lá na casa do Paulo, a coisa da mosca, né, que você ficou curioso. A coisa da mosca é o seguinte: é essa coisa da sorte, né, de você estar na Suíça entrevistando o Paulo Coelho na sua casa. Adentra uma mosca. Ele podia ter espantado aquela mosca, como ele espanta, e ter ficado por isso mesmo, né? Então, o primeiro gol que eu peguei foi a mosca que entrou. Segundo gol, ele comentou que na Suíça não costuma ter mosca. Terceiro comentário: eu não vou matar, porque eu acho interessante, ele diz. Posou aqui, é o Raul, é interessante. Quarto comentário, e aí revela um pouco também a relação dos dois, que acaba por tentar. Então, na verdade, numa partida eu peguei 4 pênaltis. Foi uma sorte aquilo ali. Claro que aquilo está potencializado na montagem, né? Eu aproveitei aquilo para lançar a mão da própria música, a Mosca na Sopa, e virou uma coisa inusitada dentro da entrevista. E tem várias coisas ali. Depois que ele ameaça matar a mosca, ele fica parado, olhando para a câmera, rindo. Ele dá um sorriso assim. Quer dizer, uma série de coisas que foi fácil para... Não fácil eu não diria, mas foi oportuno para a montagem. Você acha que ele percebeu o que ele tinha acabado de protagonizar ali? Eu acho que nem ele nem ninguém. O documentário ele tem 2 momentos de descoberta. As coisas que você descobre na hora e que você, na hora, potencializa. Isso ou num depoimento, ou num gesto, ou no assunto que você está filmando, ou você descobre na montagem. O documentário tem isso. O documentário é a construção a ficção é uma coisa que você constrói os personagens. Você diz: esse cara é bancário, esse cara tem um filho, esse cara tem uma mulher, esse cara tem um amante. Você já estipulou ali um perfil de personagem. E ali você vai desenvolver e você forma aquele bloco. No documentário é o contrário. No documentário você tem um bloco e você tem que tirar tudo que não é Raul, para encontrar o Raul que está lá dentro. Que é, no caso, o Raul que eu inventei, que eu encontrei a partir da memória, como eu já falei, e resgatei esse Raul. Celso, uma pergunta você quer fazer? Tudo bom, Walter? Tudo bem, querido? Tem 2 depoimentos no seu filme que não estão próximos, mas fazem uma ponte. Uma pessoa diz que
o Raul não conhecia o Paulo Coelho e vai buscar Paulo Coelho porque percebeu no texto de Paulo Coelho algo vendável, algo que estava na moda. E uma outra pessoa que diz o seguinte: o Raul foi vítima da própria personagem que ele criou. Ou seja, meio que talvez ele não fosse tão maluco, beleza, assim, talvez ele não fosse tão louco assim, e acabou criando uma persona e acabou sendo vítima dela. Com esses dois depoimentos, a gente percebe um Raul marqueteiro, um Raul mais ligado nessa possibilidade de sucesso, porque foram duas frases que me chamaram bastante a atenção e claro que não dá para desenvolver tudo dentro do filme, né? Que não há tempo hábil para isso. Como é que você vê isso? O depoimento que ele foi buscar o Paulo Coelho, não o Paulo Coelho foi buscar ele, é do Plínio, do irmão. Isso. E ele se reporta a isso porque o Raul tinha lido numa revista que o Paulo publicava artigos e ele se interessou pelo assunto, esse assunto esotérico, satânico. Mas, segundo o próprio irmão, o Raul era ateu. Quer dizer, tem uma coisa aí, o próprio Caetano fala que ele apareceu lá meio com roupas satânicas e tal, não sei o quê, mas que ele ficava um pouco tímido com isso, porque meio que não acreditava naquilo. Eu acho que está entre a crença, o respeito e o irônico, entende? Ali, mas ao mesmo tempo ele via ali, porque o filme tem 38 músicas do Raul em parceria. E tem mais 10 ou 15 dele sozinho. Não, 10 dele sozinho. Tá certo? Então ele era um compositor parceiro. Ele estava sempre antenado em algum parceiro. Ele foi parceiro. As mulheres com quem o Raul casou, dos casamentos, a maioria delas fizeram música com ele. Então ele estava em busca sempre de um parceiro. E pareceu interessante aquela coisa do esoterismo, do satanismo. Por enquanto, naquele momento, ainda era só o esotérico, né? O polo esotérico, tal, dos astros, não sei o quê. E ele achou que ali poderia ter algum encontro de parceiro. Depois é que essa coisa... O Crowley já estava pairando ali sobre eles, né? O Aleister Crowley, que é o guru dessa história toda, né? Então, o Raul... E disso saíram canções ótimas. A vantagem dessa coisa anárquica do Raul é que saía daí E ele diz, né, que minha música é fácil mesmo, eu quero atingir, eu quero me comunicar. E, curiosamente, o Raul, ele começa com o negócio do rock, mas ele fez balada, ele fez bolero, ele fez valsa, ele fez tango. O filme acaba com o tango do Raul. Ele fez todo tipo de... Pluct-plact-zum. O que é pluct-plact-zum? Carimbador maluco. O que é aquela música? Não dá para classificar, né? Então, é uma diversificação muito grande, né? Essa é para te responder a primeira parte da pergunta. A segunda parte, que é sobre ele ter sido vítima da própria personagem que sim, ele criou. Eu acho que ele, de tanto ser ele naquele processo, morreu por ela. De tanto se dedicar à sua obra, morreu por ela. Isso está bastante... Poderia, só para ficar ainda mais um pouquinho na questão do Paulo Coelho, você falou dos vários gols que você marcou nessa entrevista com ele, mas acho que tem um gol aí muito importante, que foi o depoimento do Paulo Coelho sobre a iniciação do Raul nas drogas, que teria sido feita por ele, Paulo Coelho. E eu confesso para você que raras vezes eu vi um depoimento assim tão franco, tão sincero e tão aberto quanto esse do Paulo Coelho, né, dizendo que tinha sido ele mesmo que tinha iniciado o Raul nas drogas, que o Raul era maior de idade e tudo mais e tal. Você não se surpreendeu com isso, não? Principalmente pela, vamos dizer, a projeção internacional que o Paulo Coelho tem hoje e tal, a franqueza mesmo dessa... de certa forma, há uma surpresa aí, processo da montagem, você vai percebendo que aquele depoimento ele pode segurar um filme.
Não digo nem que um depoimento daquela natureza pode segurar o filme, mas pode segurar um filme, na medida em que ele é quase um narrador. É crítico e narrador ao mesmo tempo. Isso é uma coisa boa no documentário, né? Ele tem E é ao mesmo tempo surpreendente, porque não é qualquer um que se expõe, ainda mais ele, dizer que apresentou todas as drogas para o Raul. Uma das dificuldades que eu tive no filme é tirar o que eu tirei de dentro do filme, pessoas falando de droga em relação ao Raul, é uma coisa absurda. Todo mundo falava das drogas do Raul. E eu não queria ficar em cima dessa coisa, porque já estava claro. Ele morre por isso, né? Eu não precisava, mesmo que eu não quisesse dizer, estava lá. Ah, quer dizer que você tirou ainda? Tirei, mas não só dele, como de diversas pessoas. Diversas pessoas, entendeu? Agora, o Paulo tem uma outra, já que a gente voltou ao Paulo, o Paulo teve uma outra curiosidade que vale a pena falar aqui. Quando ele concordou, nós começamos a trocar e-mails. Eu não gosto, eu tenho alguns defeitos como documentarista, eu não gosto de saber muito das pessoas que eu vou entrevistar e nem gosto de conversar muito antes com o entrevistado, porque a minha pequena experiência no documentário diz o seguinte: quando menos você espera, sai uma frase que define um filme, tá certo? É muito delicado isso, essa coisa do depoimento. Não é como no jornalismo, né? O jornalismo é o contrário do que eu estou dizendo, né? O cinema é construção. Também né? é. Você tem que estar atento ao acaso também. A reportagem é o real. Né? O cinema é construção. Né? O documentário é construção. Não tem nada a ver com reportagem. Então, quando a gente trocou os e-mails, ele falou 45 minutos. Aí 45 minutos? Eu ficava olhando para o relógio e dizia assim, pô, agora já deu tempo de fazer uma... Não dá, 45 minutos não dá. Quanto tempo a gente está aqui? O programa acabou de começar. Aí, eu fui entrevistar o Roberto Menescal, que é um grande amigo. Ele, quando vem para o Brasil, fica na casa do Menescal, eles são amigos há muito tempo. E eu fui entrevistar o Menesca, como eles chamam, o próprio Paulo chama de Menesca, e falei, pô, o cara quer falar 45 minutos, o que é que você acha? Não dá para você me dar uma ajuda aí e tal? Aí ele mandou um e-mail com cópia para mim, dizendo, olha, o trabalho é bom, é uma coisa interessante sobre o Raul, o cara está pesquisando, enfim, botou lá a bola para chutar. E quando nós chegamos na casa do Paulo, ele não estava em casa. Nós chegamos 10 minutos antes. E 5 minutos a gente tocou a campainha para ser mais preciso do que um relógio suíço. E aí a governanta abriu e falou que a gente podia entrar, que ele estava nas montanhas, estava andando de bicicleta, estava fazendo o training dele, mas que podia ficar à vontade e que ele estava chegando, que podia preparar a entrevista. E ele fala disso, ele fala 15 minutos é para preparar e 45 para falar. Ele tem isso como regra, seja a televisão japonesa, seja a televisão do Piauí, entendeu? Não importa, para ele é 1 hora, 45 minutos de fala. Aí o Lula preparou a câmera, nós vimos lá onde fazer e tal. O Evandro preparou os microfones, deixou tudo prontinho, que nem estava aqui quando eu cheguei, tudo prontinho para ele. E quando ele chegou, foi tomar um banho, pediu para tomar um banho, chegou suado e tal, nós ficamos esperando. E aí quando ele sentou na minha frente, ele olhou para o relógio e falou assim, 5 horas. Aí eu falei, Paulo, você não vai querer que a gente fique aqui só 45 minutos. Vamos lá. Aí nós começamos. Aí você começa lá atrás, vem devagarinho, tal, para tentar chegar em algum lugar. E quando deu 6 horas, não foi 6 horas da noite, ele pediu para orar. Ele faz uma oração todas as 6 horas. Aí eu falei, vai demorar quanto tempo para você orar? Aí ele falou, não, é 5 minutos. Aí eu falei, tá bom. Aí ele foi lá, apartamento amplo e tal, ele foi lá. E realmente não ficou nem 5 minutos, uma oração muito rápida. Voltou e continuamos.
6h20, mais ou menos, pelo que me lembro, ele chamou a Cristina Oiticica, e pediu para a Cristina atrasar um jantar que ele tinha marcado. Pela hora que é, não vai dar, vamos atrasar esse jantar. Aí continuou falando. Bom, para encurtar a história, foram às 7h15, acabou a entrevista, foram 2h15. Com um detalhe, quando nós descemos da casa dele, lá embaixo, fomos guardar o equipamento, os meninos comemorando e tal, porque o som estava bom, tal, a imagem, o Lula estava feliz com a imagem e tal. E aí um deles, eu acho que o som talvez, esqueceu uma bateria, uma coisa na casa do Paulo. Aí voltou para apanhar, tocou a campainha, ele abriu, a governanta abriu, ele estava botando a mesa do jantar. Ou seja, o jantar, ele não atrasou o jantar que ele iria, o jantar era na casa dele. Portanto, ele atrasou as pessoas, os convidados. Isso na Suíça é um pouco tão raro quanto a mosca, talvez. João Marcelo, faz uma pergunta, por favor. Bom, você falou de descoberta, né? De você, quando está montando, descobre algumas coisas, né? O Raul é uma figura que faz parte da mitologia contemporânea, né? A gente sabe muito a respeito dele. Queria que você pensasse para a gente alguma coisa que você descobriu sobre o Raul, que você sinta que seja inédita, que seja pouco comentada. E, aproveitando a pergunta do Celso, você acha que ele inventou esse personagem e acabou, de maneira trágica, se perdendo dentro dele, deixando que isso tomasse conta da vida dele? As palavras de que ele era um ator, que as pessoas achavam que ele era compositor, artista, cantor e tal, que não, que ele era um ator. Tem uma música dele que ele disse que eu sou um ator. Quer dizer, eu acho que essa invenção desse personagem é dele mesmo, entende? Agora, eu tenho uma dificuldade, João, de responder essa pergunta todas as vezes que me fazem essa pergunta. Assim, o que é que eu descobri que eu não sabia do Raul? Eu posso dizer o seguinte, eu descobri tudo. Tudo que está no filme eu descobri, quer dizer, eu não sabia. Né? Você sabe daquele cara da Mosca na Sopa, do Ouro de Tolo. Ouro de Tolo é uma obra-prima. Ouro de Tolo, para mim, é uma obra-prima, Agora, veja bem, essa coisa de eu falar é muito perigoso, né? Você falar do seu personagem, que é uma obra-prima e tal. O filme, eu procurei tirar todos os panegíricos do filme. Não tenho essa coisa dessa paixão pelo personagem. Tem um respeito, né? Você tem que ter o respeito ali e tal. Mas eu pela primeira vez, eu sabia de Ouro de Tolo, mas pela primeira vez, quando eu comecei a ouvir para o filme, eu fui descobrindo coisas, significados e significantes que tinha dentro de toda a obra dele, né, que eu podia muito bem lançar mão disso. Né? Eu diria que, não sei, tudo que está no filme, para mim, era uma grande novidade. Eu não sabia que o Raul tinha 5 casamentos. Não podia imaginar. Eu sabia que tinha uma pessoa que casou algumas vezes, claro. Mas 5 casamentos, 3 filhas. Isso tudo para mim era uma novidade muito grande. E depois a quantidade de músicas que ele compôs e a quantidade de música que ele fez sucesso. A quantidade de sucessos que ele fez. Né? Agora, tudo isso em 17 anos. Sendo que os últimos 4, segundo o filme mostra, né, quando o Marcelo diz que 4 anos sem pisar no palco, ou seja, os últimos 4 ele não fez nada. Não fez nada. Desses 17 anos você já tira 4. E os outros 4 para trás, ele não cumpria os compromissos, entendeu? Ele não ia nos compromissos. Então é menos do que 17. Ele faz essa confusão toda na vida cultural da música brasileira. Né? E fica. E essa outra coisa estranha, ou pelo menos curiosa, do Raul permanecer até hoje. Eu sou pai de 2 filhos, um com 34 e um com 22. Os 2 ouviram mais na adolescência, sobretudo. Ouviram muito mais Raul do que eu.
eu ouvi muito mais o Raul através dele em casa do que por mim mesmo. E são duas pessoas de idades tão díspares, tão distantes, né? Então, essa comemoração que é aqui em São Paulo, dia 21 de agosto, que é o aniversário da morte do Raul, tem hippie de 60 anos e tem jovem de 17, nessa passeata que eles fazem, e que é uma coisa espontânea. O Silvio Passo dá uma mão lá, dá uns telefonemas hoje e tal, mas é uma coisa espontânea, ninguém sabe como é que surgiu isso. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Walter Carvalho, o diretor de cinema aqui no Roda Viva. O Roda Viva no Mundo do Cinema conversa hoje com o cineasta, diretor, documentarista Walter Carvalho. Walter, você fez 2 filmes, um de ficção, ou baseado na vida real, que é o Cazuza, e outro documentário sobre o Raul Seixas. 2 roqueiros, ao que me parece, com grande tendência autodestrutiva, da pá virada, rebeldes. Agora, os seus filmes meio que rebaixam eles, sobretudo na forma, eles são meio convencionais ou próximos da dicção clássica do cinema. Por que você faz isso? Pegar uns caras que são espoletas e tenta... A Laís até falou, fica melancólico, fica enquadrado. Isso é uma característica sua? É um projeto seu? Por que você faz isso? Primeiro eu teria que admitir que faço isso. Você acha que não faz? Eu acho que não. Quando você diz rebaixa, eu posso entender que todo exagero deve ser
diminuído para você compreender a essência. Se você exagera no que já é exagerado, como você falou, de pessoas que vivem com essa coisa do extremo, né? Se eu exacerbo isso, eu começo a brigar com a própria realidade da natureza daquilo. É preciso cautela para você, não sei se para conter, mas para diminuir o exagero e você compreender o todo daquele personagem, né? A impressão que me dá é que se eu fico exacerbando o exagero, eu vou cair no sensacionalismo. Entende? E o sensacionalismo, isso eu tenho consciência de que não é a minha praia, não gostaria de ir por esse caminho. Se eu pudesse mostrar um Raul totalmente, do ponto de vista lírico, um Cazuza. O Cazuza não é tanto o caso, porque o Cazuza é uma ficção. O Cazuza é mais um filme meu e da Sandra, é um Cazuza meu e da Sandra, muito mais do que Cazuza. É um Cazuza também que a gente inventou. Esse mais ainda, porque a gente trabalhou com a ficção. Tem uma pergunta que chegou agora pelo Twitter que eu vou fazer para você. Deixa eu rodar lá. É do Ricardo Irata Ferreira. Em seus 2 filmes, onde e quando Raul e Cazuza se encontram? Porra, pergunta difícil. Aonde os dois se encontram? Eu acho que no céu. Acho que no céu. Eu acho que primeiro eles se encontraram na música e agora no céu, né? Acho que eles devem estar num patamar aí de abstrato que, quem sabe, não voltam de alguma forma. Laís, uma pergunta? Não, o documentário, ele é um sucesso, né? Assim, ele fez, né, completou agora 100 mil, né, espectadores. Claro que para o cinema de ficção, 100 mil é pouco, mas para um documentário todo mundo sabe que é uma raridade, né? Eu acho que é um dos documentários no Brasil de maior público, né? Surpreendente isso. Eu queria saber se você tem algum acompanhamento de que público é esse, se os fãs do Raul foram ao cinema. E se você teve contato com os fãs do Raul que foram, o que eles acharam do filme, esse novo Raul, esse seu Raul que você apresentou? Bom, o que eu tenho observado lá, de vez em quando eu dou uma blitz e entro numa sala até para cuidar um pouco da imagem, que é uma coisa que deixa a desejar no Brasil, são as projeções, são muito ruins. E eu entro, porque trabalhamos junto com os exibidores, com os distribuidores, no sentido de melhorar isso, e observa a plateia. E a plateia é variada, ela vai jovem e velhos. Jovem e velho. Incrível como tem jovem e velhos. Agora, a sensação que eu tenho é que o maluco beleza é sempre mais presente nas salas. Tem sempre um maluco beleza ali. E o melhor elogio que eu ganhei até agora do filme é um cidadão aqui em São Paulo que, quando acabou a sessão, ele falou assim: você é o Walter, parabéns, seu filme é maravilhoso e tal. Queria te dizer que seu filme mexeu com a minha metafísica. Eu absolutamente adorei isso. Assim, eu queria que o filme mexesse com a metafísica realmente das pessoas. Muito bom. E eu só descobri isso porque ele disse isso. Talvez esse rebaixamento seja para mexer com a metafísica das pessoas. Talvez a resposta, Mário Sérgio, esteja com essa pessoa. Sérgio. Walter, escapando um pouco do Raul, mas usando o Raul como referência. Você conta no filme que ele imitava Elvis, você mesmo contou pra gente que imitava Elvis, e um dia o Raul virou Raul Seixas. John Lennon também diz a mesma coisa, que imitava Elvis, e um dia virou John Lennon. Você, como fotógrafo e como diretor, você imitou alguém? O Storaro fala uma coisa que ao traçar um desenho, fazer uma foto ou cinematografar uma imagem, há por trás dessa imagem 2000 anos de história. Esteja você consciente ou não.
eu comungo desse pensamento do Storaro. Eu acho que a gente não se inventa mais. Você redescobre as coisas. E se por acaso eu tenho alguma influência em mim, de algum artista, está mais para o lado dos pintores. Eu acho que eu considero um Vermeer e um Giotto os primeiros pintores, os primeiros fotógrafos, os primeiros documentaristas da história. Vermeer, para mim, é um documentarista. Giotto mais ainda, e o Giotto é um pré-renascentista. Não chega nem ao Renascimento, é 1200 e pouco. Portanto, eu acho que um outro aspecto da questão que eu me concentro é que quando um jovem fotógrafo que vem conversar comigo, e essa coisa de saber como, tal, fotografia de cinema, fotografia parada, eu sempre pergunto: você leu Machado de Assis? Você leu João Cabral de Melo Neto? Então, se você não leu, você não pode ser um bom fotógrafo. Então, a minha cópia é uma cópia quando eu vejo Caetano cantar, quando eu vejo Bob Dylan. Aliás, eu vi ontem, pessoalmente. Quando eu escuto Bob Dylan, quando eu vejo Caetano, Chico, quando eu leio João Cabral, quando eu olho o Renascimento, essas são as coisas que me estimulam. Porque fotografia não é uma coisa para se aprender. Fotografia não é para se aprender, fotografia é para se praticar. Eu não posso aprender fotografia, porque se eu aprender, eu tô... Fotografia é uma coisa que quanto mais você faz, mais difícil fica. Quanto mais você conhece, mais difícil fica. É uma utopia. Você não chega nunca. É um passo que você dá naquela direção e aquilo nunca está ao seu alcance. E cada filme é um filme. Cada experiência é uma experiência. Minha experiência com Les Bodansky é uma experiência com Les Bodansky fantástica, diferente da que eu tive com Walter, com o João, com o João Salles, com o Luiz Fernando Carvalho, com o Babenco, com o Carinho, com o Beto Brant, com Cláudio Assis, com o Sandra Werneck. Enfim, eu comecei a falar aqui porque agora eu teria que falar 50 anos. Você não trabalhou, né? Você citou o Vittorio Storaro. Como? Você citou o Vittorio Storaro, o diretor de fotografia italiano de Apocalipse Now, dos filmes do Bertolucci. Ele, para você, é uma grande referência? Eu acho. Apesar de que sei lá, eu tenho a impressão que o Christophe Doyle, Nick Vista, esses caras são eles todos juntos formam uma imagética do cinema da maior importância, exemplo em qualquer escola de fotógrafo do mundo. Celso, uma pergunta, por favor? Sim, bom, eu fico extremamente feliz do filme ter feito mais de 100 mil pessoas até o momento. E, por outro lado, fico extremamente triste de, num país de 190 milhões de habitantes, o número 100 mil ser considerado um sucesso, né? Isso acho que mostra o tamanho do caminho que a gente ainda tem que seguir. Mas isso é só um comentário. A pergunta é em relação ao que não entrou no filme, né? A gente percebe no filme uma riqueza enorme do material iconográfico, a voz do Raul Seixas aos 9 anos de idade, imagens desde ele moleque e tal. O que você sofreu muito para não colocar no filme, porque afinal você tem ali 120 minutos, que mais que isso fica complicado. O que a gente vai poder ver, sei lá, num extra de DVD? O que foi difícil tirar? Bom, se você imaginar que eu fiz 94 entrevistas e essas entrevistas têm uma média de 2 horas a 3, você imagina a quantidade de falas, de comentários, de observações que existe só do ponto de vista da palavra. Fora o material de Fora do ponto de vista imagético, né? Os arquivos, os Super 8, as fotos, e histórias novas que o próprio filme, né, vale investigar, mas o filme já provocou história que ninguém sabia. Quer dizer, da mesma forma que alguém falou que mexeu com a metafísica dela, outras pessoas vieram me falar porque eu estive com o Raul assim, e o Raul bebeu até de manhã, enfim. Então, são histórias a ser checadas, entendeu? E que o Raul, eu adotei o subtítulo de o início, o fim, o meio, porque eu acho que o Raul não termina.
O Raul não tem fim. O fim do Raul está no meio. Não tem fim. É uma coisa que... Quer dizer, essa pergunta que você me faz, como eu vou fazer com esse material para fazer o extra do DVD, vai ser um trabalho insano. Outro trabalho. Outro trabalho insano. João Marcelo, uma pergunta, por favor? Eu queria que você, com a sua experiência, explicasse para quem não trabalha com cinema, para quem não é especialista, o que é a direção de fotografia, né? Eu, traçando um paralelo com a música, eu vejo no compositor uma coisa semelhante ao roteirista, o diretor como se fosse o produtor do disco, e eu sempre achei parecido o trabalho do diretor de fotografia com o do arranjador, né? Eu queria que você explicasse para quem não trabalha com isso. Se eu for explicar o trabalho do diretor de fotografia como deveria, o Mário Conte vai me cobrar que eu estou sendo prolixo, que eu tenho que abreviar aqui a definição. Para ser o mais rápido possível, eu diria o seguinte, que o diretor de fotografia é aquele cara que trabalha a partir do código literário, com a palavra, e transforma isso em código visual, do código verbal para o código visual. A partir do objeto, isso tudo relacionado com o objeto. O objeto, quando eu me refiro ao objeto, eu quero dizer as pessoas também, tá certo? Que tipo de atitude você deve ter em relação ao objeto, no sentido de não observá-lo apenas, porque há duas maneiras de observar o objeto, o fotógrafo. Enquanto objeto sendo observado por você, e enquanto objeto sendo captado. Ou seja, eu estou agora fazendo a sua representação. Eu estou representando aquele objeto na sua bidimensionalidade, embora você esteja vendo aquilo tridimensional. O cinema é um truque. O cinema é um erro. O cinema atua dentro de um erro que você não consegue resolver. E você resolve pela ilusão. O cinema é uma ilusão que atua dentro de um erro da tua incapacidade de perceber que um movimento a 24 quadros, captado em imagem 24 quadros e projetado a 48 quadros por segundo, ela te dá a ilusão do movimento perfeito. Quando, na verdade, você está vendo metade da realidade. Porque entre 24 fotogramas e entre um e outro, você tem uma tarja preta que você não vê quando projeta. Portanto, você está vendo quase metade do que você está vendo e você sai do cinema acreditando que aquele carro existe. Portanto, a diferença daquele carro que está na tela, qual é a diferença daquele carro que está na tela para o carro que passa na rua? Só existe uma explicação para esse carro que está na tela diferente do carro que está na rua. A imagem. Então, o cinema é construção e a fotografia é construção, é a representação do objeto. Eu acho que a maneira mais sintética que eu posso te dizer o que é o trabalho de fotografia, porque ele é muito mais complexo do que isso, sobretudo nas relações dentro de uma equipe, as relações da fotografia com os outros departamentos e com as pessoas. E a sua formação de designer gráfico, o quanto que ajudou? Ah, com certeza. Com certeza. Eu vou ter que me estender um pouco. Mas, quando eu estava na escola, tinha uma matéria, uma cadeira, fotografia, cujo professor foi o cara que me ensinou a gostar de fotografia. Ele não me ensinou a fotografar. Eu descobri com o tempo que ele me ensinou a gostar de fotografia, por isso que eu estudo até hoje. E nós tínhamos, na escola de design, nós tínhamos que fazer a representação da construção das coisas que nós fazíamos. Então, eu me lembro de um trabalho com um cubo. Era uma representação com um cubo. Eram duas partes que se juntavam num encaixe, um trabalho de conector, né? E eu tinha que representar isso com desenho, com pranchas coloridas, a Renina Katz, a grande minha professora Renina Katz, e tinha que fazer as fotografias para apresentar aquilo no final de cada mês. E um dia eu precisava mostrar os 6 lados de um cubo, e eu não consegui com a fotografia. E aí eu descobri que um cubo, apesar de ter 6 lados, eu só consigo enxergá-lo 3. É impossível você enxergar os 6 lados de uma só vez. A distância que existe entre o que você vê e o que você deduz, existe uma suposta poesia. Esta é a que eu tento encontrar no meu trabalho como fotógrafo.
É aquilo que eu não consigo saber onde está, mas eu deduzo que existe. Vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos já já aqui com o nosso roqueiro frustrado, o Walter Carlos. O Roda Viva tem no centro da arena o cineasta Walter Carvalho. Walter, pegando uma carona na pergunta do João Marcelo, é possível manter a unidade a sua unidade como diretor de fotografia? Porque são cineastas muito diferentes. Walter Salles, Hector Babenco, Karim, querem fotografias, me parece, muito diferentes no filme. Mais calorosa, mais quente, o Karim é uma coisa mais fria, mais... E você, o que faz nisso? Você consegue ou você se submete ou você desenvolve junto com o diretor um visual do filme? A fotografia de um filme está no roteiro. Está contida naquelas páginas uma fotografia que cabe a você descobrir aonde está. Eu vou dar um exemplo. Quando você lê uma página do roteiro que diz sequência 34, exterior, varanda, entardecer. Aí está sendo definido um tipo de cor, de postura, de brilho, de volumetria. É uma varanda. O sol, a luz do dia que se põe de que cor?
Então você começa a estabelecer, a partir daí, a fotografia daquele filme. A fotografia do filme, ela nasce, muitas vezes, quando um diretor me chama para fazer um filme e vai conversar comigo, muitas vezes, a primeira conversa que nós temos, eu nunca leio o roteiro antes de conversar. Primeiro eu tenho que sentar com ele e conversar, porque eu sou diretor e eu sei que todo filme que a gente vai fazer vai ser o maior filme do mundo, vai mudar o mundo com aquele filme. Então é nesse momento que ele está tentando passar a ideia que ele tem do filme, ele diz coisas extraordinárias que eu anoto nos caderninhos e aquilo me acompanha durante o filme. Quer dizer, desde isso até o que está escrito dentro do roteiro, portanto, não é a fotografia do Karim, do Walter, é a fotografia daquele filme, daquela experiência, daquela situação, daquela atmosfera que você lê dentro das páginas. Tanto que eu leio primeiro o roteiro, todo o roteiro que eu leio dos filmes que eu fiz, eu leio primeiro aquele roteiro desprezando completamente toda e qualquer informação que tenha de roteiro, como as sequências, as divisões por sequência, a câmera aqui faz tal coisa. Tem muito roteiro que diz a câmera corrige para o exterior. Eu não leio essas coisas, eu leio a história do roteiro. Eu quero saber a história do personagem, quero saber se eu vou me apaixonar por aquele personagem, se eu vou ter raiva daquele personagem, se eu vou me identificar com aquele personagem. Tanto que às vezes você lê o roteiro e não se interessa em fazer, porque não há nenhuma relação daquilo com você, tá certo? Só depois é que você vai ler o roteiro do ponto de vista de uma análise técnica, como nós costumamos chamar. Você tenta manter a sua unidade em todos os filmes ou não? Não, é impossível. Porque o Estourado, como o Sérgio falou, você associa com o Bertolucci e você vê ali uma coisa. Mas diretor de fotografia Tango em Paris não tem nada Bergman a ver com também, ele tem o Imperador, o Pequeno Imperador lá, com o Tango em Paris, são coisas absolutamente distintas, absolutamente distintas. Sobretudo, as pessoas estão muito acostumadas a olhar a fotografia do filme do ponto de vista da fotografia, mas existe uma coisa chamada câmera. A câmera é o olhar. O olhar daquele filme do Imperador, com o olhar do Último Tango, o Apocalipse Now, que também foi ele, são coisas do fundo do coração, não tem nada a ver. Você pode, evidentemente, que o verde, vermelho e o azul está tudo ali, tá certo? Está tudo ali. Agora, tem uma grafia, tem uma volumetria, tem um brilho e tem uma narrativa visual. Sobretudo uma narrativa visual. A fotografia é muito mais do que... a gente tende a achar que a fotografia é linda, a fotografia e tal. Quando a fotografia é muito bonita e ela se destaca no filme, ela está errada. A fotografia não é para ser vista, ela é para ser narrada. Ela é parte componente da narrativa do filme, tanto quanto a montagem, quanto a interpretação, quanto o figurino, quanto tudo que está ali dentro. A gestalt da narrativa é tudo aquilo junto. A fotografia faz parte daquilo. Zenin, quer falar? Sim. Walter, a gente está tendo um problema atual no Brasil. Os biógrafos estão tendo um sério problema com a questão de direito de imagem, de licenças que têm que ser pedidas para descrever o personagem dessa ou daquela maneira, a tal ponto que há quem diga que se a legislação não for mudada, nós só teremos, a partir de agora, histórias oficiais e autorizadas, né? Para o cinema vale a mesma coisa. Você retratou dois personagens reais, o Cazuza, de uma forma ficcional, o Raul, como documentário. Eu queria saber que tipo de dificuldades você teve assim, no enfrentamento com família, você teve que se haver com várias ex-mulheres do Raul, se houve alguma imposição, isso aqui você pode abordar, isso aqui você não pode, como é que você negociou, não negociou financeiramente, negociou assim, o que poderia entrar, o que poderia entrar nesse retrato que você estava traçando do Raul e do Cazuza também. E essa questão, eu gostaria que você analisasse um pouco essa questão mesmo da legislação, dessa dificuldade que se impõe aos artistas. Essa dificuldade ela está ficando cada vez mais difícil. Você sabe que você não pode mais fotografar o Cristo, né?
Você pode tirar uma foto, levar para casa, tudo bem, mas você não pode fotografar o Cristo comercialmente. Né? Da mesma forma que você não pode cantar o parabéns para você. No caso do Raul, eu não tive zero de censura. Eu não tive menor problema. O único problema que tem no Raul, desse ponto de vista, da questão dos direitos autorais e da legalidade de falar das pessoas, foi financeiro. Né? O Denis está aí, pode dizer, foi quase 25% do orçamento do filme foi para pagamento de direito autoral, o que é absolutamente justo, né? Porque o filme também tem 53 músicas e todas foram pagas os direitos autorais. E o direito autoral, você sabe que não é um só, às vezes são 3, às vezes são 4, às vezes são 2, mas você paga um conjunto do direito autoral. Então, eu não tive o menor problema, a menor censura, até porque se eu fosse, primeiro passo que eu dei com os produtores e com o exibidor, com o distribuidor, o Jorge Peregrino da Paramount, eu falei assim, eu não tenho censura, eu não posso mostrar isso, não posso mostrar aquilo, não posso dizer, não, isso não, eu não tive esse problema, senão não teria feito o filme, porque não seria interessante para mim. E como te digo, quer dizer, se eu tivesse um pouco mais de orçamento no filme, eu teria usado mais músicas, o que encareceria mais. Mas não tive nenhum problema, nenhum, zero. Todos os casamentos do Raul abriram seus baús, me deram suas fotos, seus filmes, Super 8, cartas, cartões, objetos. Eu tive acesso a absolutamente tudo. A única que não quis falar, que foi a primeira esposa do Raul, a Edith, que não quis falar. E mesmo assim, através da filha, eu pedi uma carta que é lida no Skype, na minha casa, que eu filmei na minha casa, no meu computador, porque ela não queria falar e tinha todo o direito de não querer falar, não tinha como obrigar. E o Cazuza? O Cazuza é um filme feito a partir do livro da Lucinha, né? Quer dizer, os personagens... O Cazuza, eu diria até que é mais delicado, porque o Cazuza, quando nós somamos todos os amigos do Cazuza, próximo do Cazuza, que o Cazuza gostava, que o Cazuza convivia, dava mais de 15. Tinha 16 amigos. Então, o que nós fizemos? No filme tem 4. Esses 4, de certa forma, eles são a soma de 3, de 2, para poder você compor uma história. Por isso que é um Raul meu e da Sandra. É um Raul que pertence... Cazuza. Desculpa, Cazuza, lá tu fala. O Cazuza é um Cazuza meu e da Sandra, entende? Porque é uma composição, é uma ficção. É uma ficção. Agora, evidentemente que a base daquela ficção é uma história real. É uma história que inclusive, aí reside uma dificuldade. Porque o filme de época, se você fizer um filme de época, sei lá, José Bonifácio, sei lá, alguém da história lá atrás, e disser que o cara jogava xadrez, ninguém vai te questionar. Mas se eu disser que o Cazuza jogava xadrez, vão te questionar. Todo mundo se acha biógrafo, todo mundo se acha autor, todo mundo se acha no direito de dizer o que é que... Ah, porque eu vi o show, eu vi aquilo, eu convivi e tal. Então, vai lá e faça seu filme, quer dizer, né? Quer dizer, você tem que eleger determinada... Como eu disse no início, você tem que tirar tudo que não é Raul, tem que tirar tudo que não é Cazuza, tem que tirar tudo que não é Heleno, para poder ter o Heleno que você vai centrar. Tá certo. Vamos para o nosso último intervalo e já voltamos com Walter Carvalho.
Estamos no último bloco do Roda Viva com o diretor do filme Raul, o Início, o Fim e o Meio, Walter Carvalho. Walter, com o avanço tecnológico, desenvolvimento, com uma coisa fantástica nessa sua área que você trabalha, que é a direção de fotografia, sobretudo computação gráfica e correção a posteriori. Melhora ou piora seu trabalho com isso ou não? Num certo sentido, melhora de uma maneira fantástica, né? Uma maneira fantástica. E por outro lado, essa coisa você quer falar, vamos falar do digital logo, né? Para ser breve. Quer dizer, essa substituição de tecnologia do digital pelo analógico, ela tem prós e contras. Agora, o digital ainda é um sintoma, não é uma linguagem ainda. Pela própria natureza dessas novas tecnologias, que se modificam com uma rapidez incrível. Está se inventando nesse instante um chip que vai mudar tudo do ponto de vista da captação da imagem, ou do processamento da imagem, ou da finalização da imagem, com certeza. Então, isso leva a um atropelo da linguagem. Daí eu achar que é um sintoma e não temos uma linguagem ainda no digital. Por outro lado, o cinema é uma atividade que nasceu novas tecnologias, né? Ele já nasceu, é da natureza do cinema, a tecnologia. Quer dizer, o cinema nasceu mudo, ficou sonoro, o cinema nasceu preto e branco, ficou colorido, o cinema nasceu com a velocidade alterada, Carlitos, por exemplo, e depois se descobriu a velocidade normal. Então, e não vai ficar essas novas tecnologias que hoje estão assumindo, né, a produção audiovisual, não vai ficar por aí, vai surgir outro tipo de comportamento tecnológico. Laís. Três perguntas rápidas. Se o Raul vai virar um filme de ficção e o documentário era apenas um aquecimento para você chegar na ficção. Queria também lembrar que o cinema perdeu o Sarraceni, né, esse final de semana, e ele uma pessoa muito importante do nosso cinema novo e que foi o mentor, o criador da famosa frase, né, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. O que você acha dessa frase, o que ela significa para o nosso cinema? E o que é o transcinema, o seu transcinema, que agora eu vi que você assina o Raul com transcinema. Tenta responder rápido. O Raul, até agora não me procuraram para fazer uma ficção do Raul. Não sei se vai virar uma ficção. O Paulo César, eu estava esperando o final do programa para dedicar o nosso encontro aqui à memória do Paulo, que foi quem disse essa frase de uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. O transcinema, eu acho que cada vez mais o cinema hoje é um cinema feito de autoestrada. E eu acho que o cinema tem que ser o cinema de atalho. São vias de atalho. Essa coisa da autoestrada não dá certo. E é preciso recuperar o cinema da subjetividade, que é o que me interessa. E eu acho que o transcinema é uma palavra que eu dei a minha utopia do cinema, de uma atitude, de uma arte que perpassa por todas as artes. O cinema é uma arte que se utiliza da literatura, das artes plásticas, da fotografia, do movimento, enfim, um transcinema é uma coisa que perpassa, é o que está entre as coisas. O transcinema não é nada, é o que está entre as coisas. Sérgio. Um dos seus filhos, Lula Carvalho, trabalha com você como operador de câmera e como diretor de fotografia dos filmes que você dirige. Você atormenta muito o rapaz, Walter? Não, senão não trabalharia. Senão não trabalharia. Eu, inclusive, lamento até não trabalhar mais porque ele está muito solicitado e a gente quase não consegue mais se encontrar para trabalhar. Eu me lembro quando ele fotografou Budapeste, eu quase que tive que usar a prerrogativa de pai de dizer você vai ter que fazer, e ele teve que separar lá um espaço na agenda, mas não tem tormenta, pelo contrário. Porque o Lula, ele trabalhou com vários diretores, e
ele fez muito foco, ele fez muita câmera e tal. E trabalhou muito também comigo. Então a gente tem uma coisa de trabalho ali por música, sabe? Celso. Celso. Walter, você fez a direção de fotografia do Heleno, né, que é um outro grande filme que está em cartaz também. E é uma direção de fotografia simplesmente estonteante, na minha opinião. Gostaria de saber como é que foi, quem tomou a decisão de fazer o filme em preto e branco, como é que foi a tomada de decisão e se você acredita que as pessoas ainda têm algum tipo de preconceito contra o filme preto e branco atualmente. Eu acho que sim, eu acho que o preconceito ainda existe. Eu acho que o espectador comum, digamos assim, ainda escolhe entre um filme colorido e um filme preto e branco, ele tende a comprar o ingresso do filme colorido. Eu acho que essa é uma tendência. Não sei se preconceito, mas uma tendência ainda muito grande. Com relação ao Heleno, eu sugeri para o Zé. E o Zé gostou, e o Zé também queria que fosse em preto e branco. E eu acho que por uma questão muito simples, o filme é um filme de época, é um filme que se passa 40, iniciando a década de 50, e a gente queria utilizar material de arquivo e trazer o Rio de Janeiro dessa época, o Copacabana Palace, Copacabana, etc. E aí eu sugeri que fosse em preto e branco, e ele topou, e eu sou botafoguense, e o Botafogo é preto e branco. Inclusive tem uma cena lá onde não existe meio tons, eu fiz pedi para fazer um cenário branco como este, e fiz uma saturação de exposição no negativo, eu draculei o negativo de uma forma absurda, vários pontos de superexposição, aonde você... Disseram que o seu filme foi visto por 100 mil pessoas, mas na verdade há muitas maneiras de ver filme hoje em dia, algumas não lícitas inclusive. Está tendo uma grande discussão sobre a questão do compartilhamento de imagens, de músicas na rede, e há duas posições fundamentais, uma bastante conservadora do Ministério da Cultura e outra mais avançada, sobre essa questão do compartilhamento de imagem. Você, como criador, como é que você vê essa questão e como é que você vê o futuro dos criadores dentro desse mundo cada vez mais compartilhável em termos da produção artística? Eu acho que há que ter espaço para o cinema experimental. Eu acho que o caminho é produzir filme independente e filme experimental e esperar que saia uma expressão, esse cinema planejado para dar certo, não está dando certo. Não sei se eu respondo a tua pergunta, se eu entendi a tua pergunta, e também estou tentando ser o mais breve possível. Tá certo. Obrigado por ser breve, obrigado pela entrevista. Nós, lamentavelmente, não temos mais tempo, o programa chega ao seu final. Agradeço a presença do Walter Carvalho, da Laís Bodansky, do Sérgio Riso, do Celso Sabatim, do Luiz Anin, João Marcelo Bosco e também do nosso cartunista, o Paulo Caruso. Obrigado aos nossos tuiteiros, aos telespectadores e até a próxima semana. Roda Viva.